Uma partícula sai do ponto A com velocidade inicial 1 metro por segundo, desliza em linha reta até chegar em ponto B 10 segundos depois. Então a tua amiga fez um desenho, ela começou bem, tem que fazer um desenho mesmo. E ela vai chegar nesse ponto com uma velocidade maior, aumentou a velocidade no processo. Então, se você tem variação de velocidade, é porque você tem aceleração, certo? Certo? O objeto só muda a sua velocidade se tiver aceleração. E a aceleração, ela é sempre constante. Ela nunca varia. Ela é sempre um valor fixo. Sabendo-se que a equação da velocidade dessa partícula, pô, mas aqui o professor assim fez a papinha, tá falando do aviãozinho, abre a boca, resolve aqui. Fez tudo para vocês, né? Tá doido. A aceleração do movimento é só jogar na fórmula isso aqui, tá? Precisa, assim, ela fez o desenho, maravilha, mas ele fez tudo aqui para vocês. Então, como é que eu gosto de resolver um problema? Eu gosto de deixar claro o que o problema está pedindo. Assim que já mostra para o professor, professor, eu não estou viajando. Eu sei que Sim. você quer aceleração. Pronto, ele já não vai te dar zero. Já. Se Que tu bom. quiser, é legal fazer um desenhozinho. Aqui o problema é tão fácil que não precisa, mas beleza. Então, nessa primeira situação, vamos dizer assim, o tempo igual a zero, ele nos disse que a velocidade inicial é igual a 1 metro por segundo, e a bola está indo para frente. Essa é a situação inicial. Para não gastar aqui, eu vou fazer a situação final no mesmo negócio. Nessa situação final, então, ele está com a velocidade final de 5. Eu nem te perguntei, né? Mas se esse problema caísse na prova, você saberia resolver? Ah, acho que sim. Eu espero, Opa, né? gostei. Então, me diz, o que tu vai fazer para resolver agora? Sabendo Teria que a que colocar na equação forma. põe na fórmula, exatamente. Eu, como sou um físico chato, eu gosto de isolar as letras primeiro. Mas vocês não estão muito acostumados com isso. Então vocês não gostam. Mas garanto que isolar a letra ajuda. Tá? Porque É, você vai evitar de perder vírgula no caminho, vai evitar de achar que precisa de uma coisa e não precisa. Às vezes na física, eles não te dão uma informação porque de fato não precisa. Então, por exemplo, se tu isolar a aceleração aqui, vai ficar, olha só, V menos V0, porque eu passei esse V0 para o outro lado, ele vai negativo, e eu vou passar o tempo dividindo, porque ele está multiplicando a aceleração. Esse negócio de isolar a letrinha, no ensino médio tem que ser algo assim, muito simples, tá? Isolar X, né? Uma coisa que a gente já faz há alguns anos aí. Então, a minha não, isso pelo recomendação. menos eu sei. Perfeito. Essa é a Agora minha tá ruim, mas recomendação. Treine bem isto. Muito bem. Então, esse T aqui, né? A única coisa que eu vou te explicar aqui é que esse T é 10, tá? Porque o T nessas equações é sempre o T começando do zero. Então, o processo todo aqui precisou acontecer em 10 segundos. Então, o T é 10. Então, a hora que tu resolver a conta aí, me fala, tá? Tudo que tu precisa tá na figura, não precisa nem ler no enunciado. Quando chegar na resposta, é só me dizer. 3, que velocidade. Melhor, eu vou querer que tu faça isso aí como se tu estivesse fazendo para a prova. Daí eu te dou uma dica se tu tá escrevendo bem ou não. Sabe, professor às vezes corrige só pela cara, né? Então, se tu fizer a prova bonitinha assim, escrevendo do jeito certo, tá sucesso. Não, eu primeiro ia, tipo, colocar, né? Aceleração igual. Aí ia colocar 5 menos 1/10. Ia ficar Tá assim. bom, isso aí dá quanto? Bem, faça a conta aí e me diga a resposta. Professor, a resposta é tal. É, fica 4/10, eu teria que fazer. É, porque o professor de física gosta da coisa em decimais, né? É, E por então, sinal as respostas estão em decimais, né? vai Se a ficar prova é zero. só de assinalar, vocês têm que mostrar a resposta, né? Então, é porque como eu perdi, vou fazer a substitutiva, vai ser prova discursiva. Então, eu vou ter que mostrar o cálculo. Pra Entendi. mim é melhor. É bom mesmo, porque daí se tu errar, né? Não erra Vai tudo. ficar Deu 0,4 0,4. Nunca fala 0,4 sem a unidade. Metro por segundo metros ao por quadrado. segundo. Os professores odeiam que tu não diga isso. Então essa é a minha dica. E eu tô nem aí, né? Eu quero só te ajudar. Mas o professor na prova vai azucrinar se tu não colocar a unidade. Vamos para a próxima. Bem, já que tu é o bichão, eu quero que tu
tente fazer essa. O problema é que o começo da conta é uma coisa completamente chata aqui. A gente só precisa dessa parábola e precisa responder alguma coisa referente à parábola. Tá aí o gráfico e ele pergunta algumas coisas. Qual dessas coisas é verdade? Eu acho que ele está perguntando. É porque tem o enunciado, né? Professor de física usa um carrinho de brinquedo, pipipi. É, mas não diz nada ali. Tá bom? Acelerado. Eu tô perdida. Como que eu faria isso? Ah, sim, sim. Bem, você tem que ver que você tem que olhar os detalhes, né? O enunciado não falou sobre isso. Ou falou? Não, não falou. Mas esse é um movimento acelerado. Você deve estar se perguntando como é que eu sei, né? Por causa do tipo do gráfico que tu tem. O que é que você tem aqui? É uma parábola, concorda comigo? Sim. É uma parábola, um gráfico de posição por tempo. Um gráfico de posição por tempo saiu de uma equação de posição por tempo. E na física nós temos duas equações. Nós temos a equação do MRU, que é o sorvete, não é? É. E o MRV, que é o movimento acelerado, o sorvetão. Conheci essas duas, né? Sim. O MRU é o movimento sem aceleração. O MRV tem aceleração. Perceba que no MRV tem o t ao quadrado. E a gente sabe que são as coisas ao quadrado que nos fazem as parábolas, né? Lembra da Bhaskara? Ax quadrado mais bx mais c? Sim. Portanto, é obrigatório que, se a gente está falando de posição no tempo, essa coisa seja um movimento acelerado, um movimento que é dado pela equação do sorvetão. Ok? Ok. Então, tu concorda comigo que é um movimento acelerado. Agora tem que ver das opções aí qual que entra em conjuntura aqui com os dados, né? É A, B ou a E? Essa é a pergunta. Bem, para tu encontrar isso, tu tem que usar as informações do enunciado. Ah, professor, quais? Essas aqui, ó. Pontos num gráfico, seja na física, seja na matemática, te trazem informações, né? Sim. Portanto, bem, agora é contigo. Esse ponto aqui, todos os pontos aqui são em tempo, o tempo é zero, e em posição, aqui a posição também é zero. Aqui o tempo é 4 e a posição é 9,6. Ok? Sim. Olha, eu posso estar muito louca, mas eu faria tipo delta S sobre delta T. Tu tá Ficaria muito louca, então. Então, Delta S por delta T é MRU. Acabei de falar que é um movimento com aceleração, então não é MRU. Não é delta S por delta T. O problema tá pedindo velocidade? Não, né? O problema tá pedindo aceleração. Então não é para usar delta S por delta T, tu tem que usar essa equação, como a gente já concluiu juntos aqui. Então você vai usar os dados do gráfico, esses que eu acabei de pegar ali, jogar nessa equação e encontrar quem é a aceleração. Ok? Bem, o enunciado não deixa isso claro, mas a velocidade inicial. Ah, não, deixa assim, ele fala lá. O carrinho acelerado, bem, ele já falava no enunciado. O carrinho acelerado, então tem que ser o MRUV, tem que ser o sorvetão. A partir do repouso, o que significa repouso na física? repouso é o ponto zero, né? Não, repouso é velocidade igual a zero. Velocidade inicial igual a zero. Partiu do repouso significa que a velocidade inicial é igual a zero. Tá bom? Peraí. Velocidade inicial.
Você. Não tá batendo, não. Bem, nem sei o que tu começou a fazer aí. Nós temos que usar sorvetão. Eu tentei colocar as unidades na fórmula. Os valores na fórmula. Tá, mas vamos aos poucos. Tem coisas aqui que você tem que fazer antes de jogar esse T e esse S aqui na fórmula. Você tem que encontrar algumas coisas aqui que também, com as informações do enunciado e do gráfico, tu descobre. Mais especificamente, quem é a posição inicial. A velocidade inicial a gente já conversou, né? E quem a gente está procurando é esse cara aqui. Beleza, me diz aí, quem que é a velocidade inicial mesmo? É 0. É 0 porque estava no repouso, isso mesmo. E quem que é a posição inicial? A posição inicial é sempre a posição no t igual a 0. Então, olhando para esse maravilhoso gráfico aqui, quem que é a posição quando o t é 0? Peraí que eu tô enxergando. Você pode repetir, por favor? Me Quem que é a confundi. posição quando o tempo é 0? É 0, exatamente. Então, normalmente a posição inicial é 0. A menos que eles digam, ó, começou lá no quilômetro 30. É 0. Portanto, a nossa equação já ficou bem mais simples, né? Porque esse vai ser 0, esse aqui também vai ser 0. 0 vezes qualquer coisa é 0, então dane-se o tempo. Vai ficar a t ao quadrado sobre 2. Alguma dúvida até aqui? Não. Maravilha. Vamos focar no que o problema está pedindo. O problema está pedindo a aceleração. Eu deveria ter deixado claro isso aqui em si. Mas é que a gente estava discutindo sobre se era MRU ou MRUV, eu falei que só pelo gráfico dava para saber, né? Então eu vou deixar claro que eu quero aceleração aqui. Então tem que isolar a aceleração. Ah, professor, mas eu gosto de jogar os valores e depois eu isolo. Não é minha recomendação, como eu não faço nada sem recomendação médica aqui, ó, vamos lá. Se eu isolar, tem que passar o 2 multiplicando e o t quadrado dividindo, certo? Daí eu vou deixar o a isolado. Concorda comigo? Sim. Então faz aí para mim, deixa o a isolado. Peraí. Beleza, sem pressa, vai lá. Quando chegar, se errar, errou. O importante é tentar. Não, é porque eu tô errando Vai lá. muito, né? Não tem problema. Se tu errar, errou. Mas quando chegar no A, igual as letrinhas isoladas, tu me fala quem é que ficou. Vai ficar A igual a S vezes T ao quadrado sobre 2. Isso. Errado. Tenta de novo. Faz aí, quando fizer, me fala quanto é que ficou. Meu Deus. Você não vai fazer isso. Se eu posso... Pera. Gente, não é possível que eu não tô sabendo fazer isso. E a merda é que se eu falar pra você colocar os números, você vai conseguir. É isso que me deixa frustrado. É isso que me deixa frustrado. Porque vai chegar na parte de energia, não vai conseguir fazer as contas. Porque na parte de energia, que é o próximo assunto já, vocês precisam isolar as letras primeiro. Então, assim, é umas coisas que não entram na minha cabeça. Se fosse só o número, eu ia conseguir numa boa. Isso aqui isso é tão... Não, isso aqui é. Não sei mais explicar. Eu já perdi o interesse de tentar descobrir, assim. Parece que é uns bloqueio genético que brasileiro tem para algumas coisas. Ó, eu simplesmente troquei as coisas de lado, tá bom? Fazer a conta na frente do espelho não tem diferença nenhuma. A gente quer deixar o A sozinho. O 2 está multiplicando o A. Tem que ir para o outro lado. O 2 está dividindo o A. Tem que ir para o outro lado multiplicando. Então, tá aqui o 2 multiplicando. O t ao quadrado está multiplicando o A. Vai para o outro lado dividindo. É exatamente o que eu falei. Eu fiz alguma coisa muito louca aqui? Não. Pois é. Pior que não.
Então, agora o que tu tem que fazer? Lembrando que o foco era achar a aceleração, por isso que eu isolei a aceleração. E pronto, agora tem que pegar esses valores, ó. Veja, por que é importante você isolar a letra? Porque fica mais claro aquilo que você precisa ter para descobrir o que o problema está pedindo. Você olha para isso e agora você tem certeza. Eu só preciso da posição e do tempo. Antes não fica tão claro. Ok? Então, por isso que na física é mega importante tu isolar a letra que o problema está pedindo, a variável que o problema está pedindo. Então, agora você precisa de uma posição para um determinado tempo que você conhece. Ó, aqui está a posição, 1,6, 9,6. Até eu me confundo na minha letra feia aqui, é um 9,6, porque está aqui 9,6. Tá ótimo. Num tempo que você conhece, que é 4 segundos. O que está acontecendo aqui é que esse carrinho, depois de 4 segundos, andou 9,6 metros. Então é esses os valores que você vai jogar lá na A isolada. Ok? Então quando você achar o valorzinho do A, você me fala, eu vou no banheiro, tá bom? Faça sem Tá pressa. bom. Faça na mão, né? Que na prova tu não vai ter calculadora, né? Fica tranquila. Beleza, boa sorte aí. Já volto. Obrigada. 4, 2. Ai, caramba. 9,6 vezes 2. 19,2. Pode. 19,2. 4 vezes 16. 1,2. Metros por segundo ao quadrado. Acho que foi. De novo. 2, 12 menos 18. 2. É. E aí, alguma coisa? Deu 1,2 metros por segundo. Maravilha. Acho que essa era a opção certa. Se você colocar S igual a 9,6 vezes 2 e dividir por 4 ao quadrado, que é 16, vai dar esse número que você falou aí. Vai ficar 19,2 sobre 16. Isso, vai dar um e alguma coisinha. Bem, na física, né, diferente da matemática, a gente tem esse problema. Às vezes a gente tem muitos caminhos para resolver uma conta. A gente se perde na quantidade de possibilidades. Mas a física, por ser uma coisa real, te permite ir afunilando naquilo que você precisa. Por isso que eu tenho esse meu algoritmo, essa minha sequência de coisas que você tem que fazer numa conta para chegar na resposta. Você lê a conta, claro, lê o problema, deixa claro o que o problema está pedindo, né, escreve lá a interrogação, como eu fiz antes, né? Escreve a equação que resolve o problema. Eu escrevi aqui o sorvetão. Era o sorvetão porque tem tantas equações. Por que o sorvetão, professor? Porque ele deu posição e tempo. O sorvetão é a única equação que tem posição e tempo. Com aceleração, é claro. Aqui a gente não usou aceleração. Como é um movimento acelerado, a gente não usou o sorvetinho. As outras equações, tipo o vovoateu, é a velocidade e tempo. Ou a Torricelli não tem tempo. Então aqui, como ele deu posição e tempo, tu tem que saber. Eu sou obrigada a utilizar sorvetão. Sim. Vai afunilando mais. Poxa, o sorvetão tem um monte de coisa aqui que a gente precisa descobrir. Eu olho no gráfico e tento descobrir essas coisas.
Simplesmente coloco lá e já simplifico muito a minha equação. Agora ficou legal. Agora eu posso focar no que o problema está pedindo. Isolo o A. Isolei o A da forma mais banana possível aqui, foi multiplicando e dividindo. E agora eu olho para o problema e penso, poxa, eu só preciso saber uma posição para um tempo específico. Posição para tempo específico? Ah, tá lá no gráfico. Jogo no gráfico e pronto. Então é um caminho bem lógico se a gente fazer ele passo a passo, sacou? Sim. Beleza. É que não é difícil, só que até entender o que tem que fazer depois. Pois é, por isso a gente tem que fazer o passo a passo. E as coisas vão se afunilando. Se você deixar clara para você mesma, seu subconsciente trabalha sozinho no problema. Sério? Ah, eu espero. Pois é. Bem, vamos para a próxima. Aqui também uma outra de gráfico. Outra coisa que é péssimo é isso aqui que a tua amiga fez, ó. Conta jogada pelos cantos, não faz isso. O teu professor ele é obrigado a te dar uma folha para tu fazer a prova. Uma folha em branco, entende? Pô, tu paga o poliedro, meu. Com certeza eles têm uma folha de pauta lá para tu fazer as continhas, uma embaixo da outra, com bastante espaço, organizado, tá bom? Uma outra folha só para rascunho, se tu quiser. Agora, fazer assim, ó, é pedir para se ferrar, meu. É pedir para tipo, ficar perdida no meio da prova. Ah, eu fiz uma conta lá num canto, já não lembro. Então, por favor, faça isso. É minha dica, ó. Eu já fiz. Eu tenho certeza que eu fiz umas 15 vezes, 20 vezes mais prova que tu na vida. Então, eu tenho certeza que isso funciona. Faz os desenhos bem grandes, as contas bem grandes, organizadas, uma embaixo da outra. Aí tu não Sim. vai precisar ficar pagando coisa, rasgar a folha, nervosismo. Isso ajuda demais, tá? Beleza, então faça isso, é a minha dica. É uma das minhas dicas. Tá Um motociclista partindo do repouso. Opa, gosto dessa palavra. Facilita as contas. Acelera uniformemente, beleza, tem aceleração, já sabemos que é MRV. A sua motocicleta até atingir uma velocidade desejada. Atingida, mantida constante, de acordo com o gráfico. Então, o cara estava parado. É um gráfico de velocidade por tempo, tá bom? Não é de posição, é de velocidade. A gente está vendo a velocidade aumentar com o tempo, até que quando ele chega em 40 segundos, a velocidade fica constante. Constantemente em 10, beleza, moça? sim. Então, o movimento ele meio que tem dois, duas partes. Tem a parte aqui que está acelerado. Por que eu sei que está acelerado? Porque a velocidade muda. E tem uma parte que não está acelerado. Como é que eu sei que não está acelerado? Porque a velocidade não muda, permanece 10 para sempre. Sacou? Uhum. Coisa boa. O deslocamento realizado pela motocicleta no tempo em que ela é uniformemente acelerada. Muito bem. Foi de. Muito bem. Então leia de novo o problema, agora você, e diga se você conseguiria resolver esse problema sozinho. Tá bom? Vamos terminar de ler e me fala. Vou seguir suas dicas. Primeiro ler o enunciado e ele tá pedindo o delta S, porque é deslocamento. Exato. Só que um delta S muito específico. O delta S quando ela é uniformemente acelerada. Então é até chegar no 10. Maravilha. Tá. Exatamente. Até chegar no 10. Até chegar no 10 metros por segundo de velocidade. Exatamente. Eu tenho que ir anotando, senão eu vou me perdendo. Vai lá, sem pressa. O importante é que tu tente fazer sozinha e o que tu não conseguir, eu vou só aqui no meio campo aqui organizando. Eu tenho. Tem que escolher a primeira aceleração, né? Esse, dois, terceiro, mais a vez. Deixa eu ver. Cadê? 40. Hum.
Esse vai usar vovô ateu, né? Mas Vovô ateu? só que, tipo, V2 igual a VO2. Tipo. Dá Ah, pra não, usar vovô ateu também. Dá pra usar vovô ateu também. O problema é que o vovô ateu não tem o deslocamento, né? Tu mesma me falou, quero achar o delta S. Em vovô então ateu é não tem delta Torricelli. S, né? Usa Torricelli. Torricelli é uma boa. Só que o Torricelli não tem tempo, né? Então usa o quê? Dá pra usar muita coisa. Dá até pra não usar nada do que tu falou. Dá pra É? simplesmente encontrar essa área aqui, ó. Se tu encontrar essa área aqui, a área desse triângulo, é o deslocamento. Sabia disso? Nossa, tá de sacanagem. Não tô. A área abaixo de um gráfico de velocidade é o deslocamento do objeto. Então, se tu sabe fazer teorema de Pitágoras, não, é base vezes altura dividido por 2, tu descobre o deslocamento. Faz aí, encontra a área desse triângulo aqui, que eu acho que tu já entendeu, que é a tela que importa, né? Me diz qual é a área dele, base vezes altura dividido por 2, né? Daí eu vejo se você tá certo. Base vai ser de 40. Altura vai ser 10. Não, não. Faz aí. Quando chegar, me fala. Mas vai ficar 200. 200 metros. Ah, porque se a base vezes a altura sobre 2 é 40 vezes 10 sobre 2. É verdade. Como Gente, dizia a tia lá da quinta série, isso mesmo. não é Área, possível ter isso. tô te falando, mano. É isso mesmo. Tem todo um motivo bem complexo que a gente aprende na faculdade, mas por hora saiba que é isso. Se tu tem um gráfico de velocidade, o deslocamento é a área abaixo dele. Agora, se tu chegar na prova e falar, meu, o professor estava mentindo, vou ter que usar as equações, sorvetão, vovô ateu, Torricelli, dá para fazer também. Só que desse jeito é muito mais fácil. É. Nossa. A questão aqui é como, né? Tu falou certo, Torricelli. Ou não, tu usa aqui o que tu quiser, mano. Tipo, tu tem aqui a velocidade inicial, a velocidade final, tu não sabe a aceleração, mas tu sabe as velocidades, tudo. O problema pede deslocamento. Então, tu tem que usar alguma equação que envolve deslocamento. Tipo Torricelli, tipo sorvetão. Eu acho que tu gosta de Torricelli, que tu já falou umas 2 vezes dela. Então vamos usar É. Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais Mais 2. 2A delta S. O problema, tu não sabe quem é o A. Então tu vai ter que achar o A em outra equação. Eu teria que descobrir a aceleração. No vovô ateu é uma boa, né? Porque tu já tem Ah, tudo aí para usar o vovô ateu, sacou? Então, vai lá. A gente já sabe que a resposta vai dar 200, beleza. Mas encontra o A usando o vovô ateu e depois a gente joga aqui para encontrar qual é o deslocamento, tá? Vai lá, vai na paz do Senhor Jesus, chegando no A, me fala. Usa eu... esses dadinhos aqui, né? Ó, tu pode usar qualquer dado que tu quiser, mas eu recomendo os dados mais bonitinhos aqui, né? Tipo, Sim. quando o tempo é zero, a velocidade é zero. Então, meio que, tu já sabe esse cara, né? É. Saiu do repouso, tu já sabe. Né? De zero é zero, exatamente. Vai ficar 10 igual a 0. Ai, meu Deus. Começar a latir, não. Justamente quando eu preciso de silêncio, começa a latir. Tadinho do dogzinho. Pelo amor. Tempo vai ser 40 segundos. 10 igual a 40. Vai dar 0,4. A aceleração, então, é 0,4 o quê? Bananas? Vai ser laranja. Aham. 0,4? É isso, 0,4 mesmo, a menos que eu esteja louco. É isso. 0,4 metros por segundo ao quadrado. Não esquece da unidade.
Então agora, como você tem a aceleração, você pode usar a Torricelli, não é mesmo? Sim. Então boa sorte encontrando o delta S aí na Torricelli. Tem que começar a lembrar. Não vou nem olhar pra cá, tem que começar a lembrar. Que ele não vai dar. Pois é. V0 ao quadrado, V igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Olha que maldade, né? Você nem trabalha com isso. Eu que sou físico, trabalho com isso há uma era, às vezes esqueço as equações. Ah, que ele não dá, não. Nessa prova ele deu pra eles, mas substitutivo ele nunca dá. Os professores ficam muito pistola de fazer prova substitutiva. Muito. Tu A não culpa fez não por foi. causa de. Tu não fez porque tu tava doente, alguma coisa assim? É porque eu tenho um problema no joelho, né? Que eu desloquei ele e rompi o ligamento. Foi tipo ano Ai, passado. meu Deus, que coisa horrível. E aí tem vezes quando tá muito frio, essa semana passada, né? Tava muito frio. E aí ficou muito inchado, eu não conseguia andar direito. Mano, que tristeza. Tu joga alguma coisa pra ter se machucado assim? Eu jogava futebol, jogava, né? Putz. Então por isso que tu é amiga do cara lá, ele é jogador, né? Aquele lá é jogador. Eu Aí nem só vi o marra. cara, só pela voz do cara eu já sei que ele é tipo o Romário, assim, marrento pra caramba. Nunca vi ele, eu tenho certeza Nossa, que ele ele é é. assim. Pelo amor de Deus. Sabia. É que a O cara é gente é do massa mesmo demais. prédio, né? Aham. A gente mora no mesmo lugar. Aí por isso que eu conheci ele, mas pelo amor de Deus, que marra. Aí Irrita. sim, aí sim. 2,4 vezes JS. Aí passa 2,4 dividindo. Vai ficar 200 metros. Aí, ó, não era a resposta que a gente esperava? E a gente conseguiu de um jeito muito mais fácil. Pois é, sem usar forma, só sabendo as coisas, né? Então, como eu te disse, física tem vários caminhos. Tu pega aquele que tu sabe. Muito bem, vamos ver a próxima. Deixa eu pegar aqui. Nossa, eu tô chocada. Até agora. Que bom que você tá aprendendo. Deixa eu pegar aqui a próxima. Bastante questões nessa prova, né? Prova muito cheia de questões. Tem que fazer rápido, né? Pior que é. Chato assim ter que fazer rápido as continhas. É, mas na minha Mas vai ter, eu acho que 6 questões. Não, 6 não. Vão ter 10 questões, mais de física B. Então é mais prático, né? Pelo menos. vai ter física B também na tua prova? É, tudo junto. Física Putz, A, cara, B e vai cair geografia A e B. força também. Pô, a gente já falou muito de deslocamento. Vamos falar de força. Agora que eu vi que vai cair força. Putz, cara. Tem que ver as matérias tudo, né? Senão a gente ficar só numa coisa já era. Vamos lá, vamos lá. O Malagueta aqui, vamos ver a conta do Malagueta. Nossa, ele só complica a vida de todo mundo. Até que ele Imagine com foi esse bonzinho nome, hein? na prova. Que bom. Vamos torcer para ele ser de novo, o que eu duvido muito. Eu, como Eu professor, duvido odiava muito. fazer a prova de recuperação, então eu cobrava muito mais na de recuperação do que na normal. Ou às vezes eu era tão preguiçoso que a raiva passava e eu fazia a mesma prova. A força de atrito cinético entre a agulha e um disco de vinil tem módulo tal. Sendo o módulo da força normal tal, o coeficiente de atrito entre a agulha e o disco é. Eita. Nossa, isso aí eu sempre me confundo. Se eu vou mal em física A, eu consigo ir pior na física B. Bem, vamos com confiança na física A, agora você tá top na física A. Mas o negócio é o seguinte: o que você está fazendo é remediar o problema, né? O que você tem que fazer é a cura. E a cura vai ser tu ter aula comigo pelo menos uma vez por semana, tá? Não, Porque eu vou. assim, Fica é, tranquilo. é muito importante ter uma aulinha pelo menos uma vez por semana. Por quê? Porque assim você vai com confiança para aula. Já não aconteceu várias vezes de você ir para aula, o professor fala uma pá de coisa lá e tu tá nem aí, tu não aprende nada, daí tu pensar, quando chegar em casa eu estudo. Já não aconteceu isso? Já. Acontece direto, comigo acontecia. Então eu sei como é que é. Você tem que ir para aula e aproveitar o tempo lá perdido, né? Pô, imagina quanto tempo da tua vida tu passa na escola, então pelo menos tu entenda alguma coisa que o professor está falando. E a gente às vezes não aprende por quê? Falta de confiança, não tem as bases,
não sabe, não tem ideia do que o professor vai falar. Esse tipo de coisa é muito ruim. Uma coisa é tu ler um livro sem ter ideia do tema. Outra coisa é quando tu já conhece um pouco. Por exemplo, tu vai ler Harry Potter lá, tu já sabe que é bruxo, que tem a escola daquele jeito, entende? Sacou? É outra história. É outra história. Então, quando tu tem um acompanhante, assim, tipo eu, né, um orientador, acompanhante ficou meio estranho. Tu tem um orientador, assim, né, ajuda bastante, tá? É que nem na academia, né? A pessoa pode ir lá e se quebrar toda, ou ir com um O cara personal. ajudando e tal. Personal, exatamente. E, meu, eu acho que é caro o poliedro, então ter uma aulinha assim por semana para já fazer valer não só física como matemática, né? Porque tu vai também pegar as coisas de matemática comigo. Eu acho que vale bastante a pena, beleza? Não, fica Então, tranquilo. Sei que vai ter que fugir de mim, que você não vai me aguentar. então tá, que bom. Tomara que a gente faça uma vez por semana uma aulinha, já tá ótimo. A força de atrito cinético entre a agulha e um disco de vinil de módulo FA. Então, veja, temos uma força. É, quando eu penso no atrito cinético, né, eu estou pensando, sei lá, quando eu penso em situações como essa, eu penso numa coisa de sempre. A coisa de sempre é a coisa de sempre. É um chão. Ô caramba, é que tá ficando aqui atrás da imagem. É um chãozinho, daí tu tem um objeto sofrendo atrito, né? Tá aqui a nossa bolinha sofrendo atrito. Ah, professor, mas é um disco de vinil. Fazer o quê? Eu vou desenhar uma bolinha, que é o que eu sei fazer. O disco tem lá uma agulha empurrando de um lado para o outro, vai ter um atrito, então. Vou colocar o atrito para cá. Não, melhor, eu vou colocar o atrito para o outro lado, porque eu vou considerar que o movimento dessa coisa está se dando para a direita. Então, como a velocidade não entra no diagrama de forças, eu vou colocar uma seta toda bugada, assim, tá bom? Ela não é uma força, ela só estou indicando que se a coisa vai se mexer para a direita. Então ali a FAT, sendo a módulo da força normal M2, ó, força normal, né? A gente sabe que a força normal aponta para cima. Perpendicular à superfície de contato. Perfeito. Coeficiente de atrito cinético entre a agulha e o disco, ó, de fato nem precisava muito de desenho. Por quê? Porque ele te pediu quem é a força de atrito cinético. O que é muito estranho, porque ele diz aqui. Ah, não, ele está pedindo o coeficiente de atrito cinético. Então, ó, olha só como é bom focar, né? Até eu me perdi aqui. Ele está pedindo o coeficiente de atrito cinético. É o Mi, essa letra grega aqui que parece um Uzinho, uma perninha. Ele quer saber isso, beleza? Tá bom. Tá aqui mais ou menos o desenho. A pergunta é: como é que eu vou encontrar o Mi? Eu tenho que colocar a equação que envolve o Mi. E eu sei que a equação que envolve o Mi é a equação da força de atrito. A força de atrito é Mi vezes N. Ó, sacou? Uhum. Era só pôr na fórmula. Né? Claro, como eu sou chato, eu vou isolar o Mi primeiro. Opa, quando eu isolo Mi, eu fico com gordo dividido por N. Eu tenho gordo, eu tenho N, né? O FAT é 8 vezes 10 na menos 3. O N é 10 na menos 2. E agora ficou para você, então, me dizer quem é o Mi, tá? Com os dados do enunciado. Só jogar naquela fórmula que eu isolei o Mi e me dizer, tá bom? Tem Tá limitação científica. Então, tem que tomar. bem. Chegando na resposta, me fala. Mas não pode olhar da tua amiga, hein? Não, nem se eu olhar, você tá entendendo? Isso aqui. Beleza, mas agora tu entendeu. É só jogar ali naquela forma os valores do enunciado. 2, vai ficar 8 vezes 3, menos 3. Meu pai amado. 8. Gente, eu esqueci como que faz notação científica. 4 vezes 10 é quanto? Menos. Menos 1? Vai ficar 10 a menos 1, né? Ou não? Vai. A notação científica vai. Ah, então tá bom. Por causa daquela história, né? Na divisão, diminui o de baixo, como o de baixo é negativo, vai ficar menos com menos mais, daí vai ficar menos 3 mais 2, que fica menos 1, não é mesmo? Ah, então tá bom. Isso aí, O meu certinho. vai ser 4 vezes 10 a menos 1. O que? Bananas?
Ai. Aí que tá. O Mi não tem unidade. Então tu tem que falar assim mesmo, tá? Dessa vez eu só zoei mesmo. É isso, Já quando não tava tem assim. unidade, não fazer o quê? Né? Eu falei, ué. Pois é, 4 vezes 10 na menos 1 também é conhecido como 0,4, tá? Normalmente os coeficientes são numerozinhos menores que 1, tá bom? Tá A menos que você ótimo. esteja falando de uma coisa com um atrito assim, absurdo. Vamos para a próxima do senhor Malagueta. Deixa eu pegar aqui. Bem, como a gente não tem tanto tempo aqui, tem uns caras varrendo um gelo aqui. Anunciado muito grande. Tem Não, que isso fazer a aí é 15. teoria. Eu prefiro conta, que conta eu não sei. Tá bom. Vamos de conta então. Então tem o Velho Testamento inteiro aqui escrito na questão. Depois que você terminar de ler, me fala o que tem que fazer. O sistema de... As coisas de atrito estático. As coisas de atrito cinético. Agora, como que eu vou calcular isso aqui? Meu Deus. Eu não sei nem por onde eu começo. Que eu sei o que ele quer. Mas como fazer? Vamos tentar entender então, né? Primeiro, eu vou focar aqui no que o problema está pedindo. Módulo da força de atrito estático e atrito cinético. Então, antes de qualquer coisa, eu já vou escrever isso. FAT e FAT C. E de estático, C de cinético, beleza? Tá bom. Agora que eu tenho um norte aqui, eu vou ler o enunciado. O sistema de freios ABS do alemão Anti-Blockierer Brandsystem impede o travamento das rodas do veículo, de forma que elas não deslizem no chão, o que leva a menor desgaste do pneu. Tá bom. Não havendo deslizamento à distância percorrida pelo veículo. Não havendo deslizamento. Beleza, a gente tá falando aqui de coisas normais. A distância percorrida pelo veículo até a parada completa é reduzida, pois a força de atrito aplicada pelo chão nas rodas é estática. Poxa. Pois a força de atrito aplicada pelo chão nas rodas é estática. E seu valor máximo é sempre maior que a força de atrito cinético. É verdade. Isso tem que lembrar. A força de atrito estático o valor máximo da força de atrito estático é sempre maior que o cinético, tá bom? E eu vou te fazer uma coisa que tu vai lembrar para sempre. Já não aconteceu de tu empurrar algo, para tu começar a fazer a coisa se mover, parece que é mais cansativo do que para tu continuar empurrando a coisa. Né? É, Imagina você empurrando um sofá. Não é pior de você começar a empurrar, depois que começou a se mexer fica mais fácil, né? sim. Já ajudou teu pai a empurrar um carro? Um dia você tem que fazer isso aí. Para empurrar o carro no começo é muito difícil, mas depois que ele já está se movendo é fácil. Por quê? Porque a força de atrito estático é maior que a cinético. Então, para tu pôr em movimento, tu tem que gastar mais força do que para manter o movimento. Beleza? Que nem para tu Ah, tirar, não sei se tu já foi na academia, mas para tu começar a fazer as máquinas se mexerem lá, para tu tirar coisa, muita força. Depois que tá se mexendo, fica horrível. fácil. Pois é. O coeficiente de. Se bem com o teu joelho aí, eu não recomendo tu fazer um leg press, não recomendo nada. Vai que estoura, né? Tadinha, cara, pô, que pena. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista, MIE. Ó, mas o Neymar. Neymar ganha mais que todo mundo que a gente conhece junto. O cara tá sempre machucado, pô. Então tu também pode virar uma É, super jogadora aí. eu não Não é ganho nada. nada, tô machucada também. Esse é o problema. 0,8, o atrito cinético é 0,8, o estático, não, o estático é 0,8, o cinético é 0,6, gravidade 10, massa do carro 1.200. Módulo da força de atrito estático máximo. Tá, beleza. O que está acontecendo aqui? Temos que fazer um diagrama do corpo livre, mostrar as forças que estão rolando aí nesse carro, que vai começar a se mover. Bem,
O que importa aqui na prática é que tem a força de atrito, tá bom? FAT. E a gente sabe que o carro tem uma força normal, tem uma força peso. Como a gente está focado na FAT aqui, independente de ser a FAT estática ou cinética, vai ser o coeficiente vezes a força normal. Daí, se for a estática, coeficiente estático. Se for a cinética, coeficiente cinético. Beleza? Uhum. Esses caras, ele falou quem é, né? Aqui está o estático, aqui está o cinético. Quando eu tiver que trabalhar exatamente com cada um deles, a gente vê qual que a gente usa. A questão é que a gente precisa saber quem é anormal, né? Esse é o problema. Para encontrar o que o problema está pedindo, a gente já tem esses carinhas aqui, como eu acabei de anotar, mas a normal não. A normal a gente vai ter que fazer uma conta. E a gente vai fazer a conta olhando para o problema, porque não existe uma fórmula para a força normal, não existe. Mas existe a segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton me diz o seguinte: quando os objetos não se movem aceleradamente, significa que o somatório das forças é zero na direção que ele não se move. Esse carro ele está se movendo na horizontal, beleza? Ele vai para frente, vai para trás, mas ele não voa nem afunda. Ou seja, na vertical ele fica parado. Concorda comigo? Sim. Ele não está nem voando nem afundando. Na vertical ele continua parado. Se eu olho para o problema, eu percebo que as forças da vertical é a normal e a peso. Sim. Então, pela segunda lei de Newton, o que é que vai rolar? Vai rolar que a normal é igual a peso. Por que eu estou falando isso? Porque agora eu tenho alguma forma de encontrar a normal. Porque eu sei como encontrar a força-peso de um objeto. A força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Ok? Tudo bem até aqui? Então... Tá. Show de bola. Então vamos recapitular. Quero achar a força de atrito, sei que a força de atrito é μ vezes a normal, sempre. Essa é a fórmula da força de atrito. Sim. Não tem uma fórmula para normal, mas sei que, nesse caso, como o objeto não está nem voando nem afundando, a normal tem que ser igual a peso, porque são as duas forças que tem na vertical. Como eu sei a fórmula da peso, massa vezes gravidade, agora eu consigo encontrar a força normal. Elas são iguais. Quem é a massa do carro? Me fala aí. É 1.200 quilos. E quem é a gravidade? Gravidade 10 metros por segundo. Ao quadrado. Metro por segundo é a velocidade. Por segundo ao quadrado é a aceleração. Como força é massa vezes aceleração, 12.000 newtons. Beleza? Normal é 12.000 newtons. E agora que a gente tem a normal, a gente pode encontrar o que o problema está pedindo. Vamos encontrar primeiro a FAT estática. Ele pede a estática. Vamos achar a estática primeiro, porque ele pede a estática primeiro. Vai ficar 0,80 Vezes esse valor, exatamente. por 12.000. Sabe fazer essa conta? Sei. Você tem que pensar um pouquinho, mas eu sei. Será? Ó, vamos sem pensar. 8 vezes 12 é quanto? Eu não sei, mas eu sei quanto é 8 vezes 10, que é 80, mais 8 vezes 2, que é 16. Ou seja, vai ter que dar 96 de alguma forma aí. Tá. Tem alguma opção com 96? Tem, essa. Ah, tem a E também. Então o problema é entre a E e a D. Então agora você vai ter que encontrar exatamente qual é. Mas pelo menos as outras a gente já excluiu, tá? Agora vai lá. Faz a conta com zeros aí, todas essas coisas, chata, né? Nossa, eu odeio. Então se tu odeia, eu vou te dar uma dica. Eu sei das dicas, né? A gente já fez algumas vezes hoje, tu com certeza sabe, que 0,8 é 8 dividido por 10, né, meu? Sim. E esse número aqui, ele é quem? É 12 vezes 1000. Tem 3 zeros? 12 vezes 1000, não é? Certo. Esse zero corta com esse, vai ficar o 8 vezes 12 que eu já fiz para ti. Eu fiz de um jeito muito legal, né? Para tu não ficar fazendo o estilo criancinha da quarta série, tu pode fazer por chuveirinho. Tu sabe que 8 vezes 12 é a mesma coisa que 8 vezes 10 mais 2, pô. Agora faz o chuveirinho. 80 mais 16. 96. Pronto. Para isso que serve o chuveirinho. Gente, peraí. Sacou a ideia? Aqui, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Então tu fez a conta desses dois, a ordem dos fatores não altera o produto. Ficou 96 aí pela técnica do chuveirinho. 96 vezes os que sobraram aqui, vezes 100. Quanto é 96 vezes 100? Só enche de zero ali, né? 2 zero.
9.600 newtons, então. A força, estou chamando de força aqui, mas é a fat estática, né? Fatier. Qual é a Fatier lá? De 9.600? Ó, justamente a D. Beleza? Tua amiga acertou. Certo? Certo? Então a outra tu faz lá e já era. Beleza? Então acho que é isso. Consegui Nossa, te gente. ajudar aí. Boa sorte aí na prova, né? Espero que você vá muito bem. Espero que você siga a minha dica, tá? Chega na prova, pede uma folha pro teu professor, para não ficar fazendo rabisco em continha pequena. Ele também vai gostar, porque daí ele vai corrigir com a letra grande, bonita. O professor gosta de dar nota pela cara. Quando chegar na prova, você leia as questões primeiro e comece pela mais fácil, porque enquanto você vai estar fazendo a mais fácil, se você já leu as outras, além de ter controlado a tua ansiedade, o teu cérebro inconsciente vai estar resolvendo as mais difíceis. Isso é neurologia, não é eu falando, beleza? Ai, tá ótimo. Show de bola então, boa sorte. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Muito obrigada, viu? Eu que Salvou. agradeço. Tomara. Tchau, tchau. Valeu.